Salve, salve, rapaziada, ligado em mais um Cearacast, tudo bem com vocês? Eu sou o Samuel Conrado e estamos começando mais um episódio especial aqui porque vamos falar sobre título e reconhecimento de um título nacional que o Vozão está pleiteando aí junto à Confederação Brasileira de Futebol. Ao meu lado aqui, como vocês já podem ver, Alexandre Mota, nosso craque aqui nos comentários também, dando baile nessa questão histórica, vai falar com a gente também por aqui. Tudo bom, Alexandre? Tudo bem, Samuel? Todo mundo que está acompanhando a gente. É um prazer imenso, né? A gente tem muita responsabilidade com esse tema, porque a gente pode estar diante de, quem sabe, um dos títulos mais históricos, né, da história do Ceará Sporting Clube. Então vamos tentar destrinchar isso e estamos recebendo aqui pessoas da mais autarquia do Ceará Sporting Clube, né? Pessoas ligadas ao âmbito cultural, ao âmbito jurídico. Então vai ser um bom bate-papo. Isso, e para bater esse papo com a gente, como o Alexandre já trouxe aqui, estamos com o diretor jurídico do Vozão, Fred Bandeira. Doutor, satisfação ter você aqui no nosso Cearacast pela primeira vez, né? Seja muito bem-vindo. Pela primeira vez, né, Samuel? Inicialmente, boa tarde à Nação Alvinegra, boa tarde, Samuel Conrado, boa tarde, Alexandre, boa tarde aqui, meu par, doutor Anacleto, né? E é um prazer estar aqui com vocês hoje também para responder as perguntas desse nosso título aqui que está conosco aqui na mesa hoje. Perfeito, e é uma honra, né, cara? A gente nem esperava a taça vir junto com vocês e ela tá aqui presente. Quem tá acompanhando no YouTube, também na tela da TV Diário, consegue ver aqui a belíssima taça Norte-Nordeste que o Vozão tá querendo que seja reconhecida também como um título nacional, como de fato aconteceu em 1969. E para fechar o nosso quarteto aqui, para poder trazer muitos detalhes culturais, principalmente históricos do Vozão, trouxemos aqui também o diretor cultural do Ceará, doutor Anacleto Figueiredo, que já foi diretor financeiro, diretor financeiro, eu sempre confundi, jurídico do Vozão. É um antecessor, O homem do dinheiro também aqui do Vozão. Para falar com a gente sobre essa questão histórica, Anacleto, também seja muito bem-vindo ao nosso Cearacast. Obrigado pelo convite, a participação aqui é muito importante para trazer para o torcedor do Ceará um pouco da cultura do clube, um pouco do histórico e desse tema tão empolgante que é a conquista desse título em 1969, que foi um fato que aconteceu, né, e muito bem arquitetado e projetada a busca por esse título pelo Dr. Fred Bandeira. E eu acho que o nosso bate-papo hoje aqui vai ser bacana, a gente vai esclarecer muita coisa e trazer muito conhecimento aí para o nosso torcedor. Perfeito. E eu começo com a história, né? Como foi que surgiu o interesse do Ceará para ter o reconhecimento da Taça Norte-Nordeste, que tem uma significância tão grande para os times nordestinos, como também ser reconhecido junto à Confederação Brasileira de Futebol como um título nacional de 1969? Primeiro, Samuel, assim, eu queria pedir licença para fazer aqui 3 considerações que eu acho importantíssimas, tá? Até para o nosso bate-papo hoje, né? Dizer que para mim, de forma pessoal, né, esse aqui é o maior título do Ceará Sporting Clube, para mim está aqui, ao meu lado esquerdo, né? A primeira consideração é essa. A segunda, eu queria também deixar um registro aqui para os pesquisadores e historiadores que participaram na busca, né? Eu quero citar nomes que não posso deixar jamais, Mauro Bastos, né, que todos conhecem aí, fez um trabalho excepcional aqui do estado do Ceará. No estado de Pernambuco, nós temos 2 historiadores lá, 2 pesquisadores, que é o Lucas Lucas Barcelos e o Everson Vasconcelos, né? 2 pessoas também participaram ativamente, né? E aí, para a gente poder conversar, sem se alongar muito, né? Porque a gente teria que falar de muitas coisas aqui, como era feita a competição antigamente pela CBD, a gente vai traçar aqui uma linha, dizer de quando começou o Brasileirão, que foi em 71, né? E dizer do que houve em 67, né? Lançado o regulamento que a CBD lançou. Acho que a gente traçando essa linha, né, entre 67 e 71, a gente tem muita coisa para conversar e trazer para vocês aqui hoje. Uma linha temporal, né? Porque Isso. quando o torcedor comum vai olhar para o Campeonato Brasileiro, ele vai pesquisar e vai entender, poxa, começou em 1971. Quem é o primeiro campeão brasileiro? Atlético Mineiro. Aí depois a CBF começa, né, e até reconhecendo o aspecto histórico, trazer outros títulos. Aí você consegue conceder títulos ao Palmeiras, ao Santos, né? O próprio Bahia também ganhou um título nacional. Taça Brasil. Então eu acho que a gente está muito dentro dessa perspectiva. O Ceará olha e diz, eu também tenho um dentro de casa. E aí como foi que vocês perceberam que, poxa, irei captar esse título também? O que a gente tem de fundamento, né, para explicar para o torcedor por que esse título é o maior título da história do clube? O terceiro ponto que eu também não pude deixar de falar é que esse título, tá, para que vocês fiquem sabendo, não é um título, não é um campeonato por fax, tá, como alguns gostam de dizer, ou na canetada. O título foi ganho dentro de campo. Agora, por alguns pontos, algumas considerações que a própria CBF fez no ano 2010, a gente também vai falar sobre isso, né, o Ceará se tem também no direito desse reconhecimento. É importante que se frise, né, que nessa nossa empreitada não estamos sozinhos, estamos Ceará,
tá certo? O nosso rival, juntamente com o Sport, e as duas federações, cearense e pernambucana. Mas respondendo a sua pergunta, Alexandre, como foi que iniciou essa ideia, né? Houve um trabalho interno no clube, tá? Antes mesmo da minha chegada lá, levantando toda essa situação, né? Foi buscado, mas a gente fez feito um dossiê, que esse dossiê era essencial para o nosso pleito, tá? E aí, com esse dossiê pronto, né? O Ceará não tinha, somente com a federação, uma força única. Então, nós conversamos também com o rival, conversamos com o Sport, tivemos uma primeira reunião aqui, tá? Na capital, na Federação Cearense, né? Onde ficou estabelecido que esses 5 entes, né? Iriam ingressar, né? Com esse pedido. Essa primeira reunião houve participação do presidente do Conselho Deliberativo, tá? Quero mandar aqui um abraço, o doutor Barreto, que participou também ativamente também dessa busca, tá? E aí, depois houve um segundo encontro. Estive lá em Recife, representando um clube, tá? Juntamente com o meu executivo, o Ranieri, né? E tivemos com o nosso rival, tá? Representado também com a Federação Cearense, com a Federação Pernambucana, com o Sport, onde conversamos e alinhamos os pontos de como iria ser feito, tá? Vai haver aqui, notícia de primeira mão para vocês, tá? Vai haver uma reunião das duas federações, tá? Com a CBF, ou seja, o presidente Mauro e o presidente Evandro vão se reunir com o Edinaldo. A data prevista é o dia 19 de fevereiro, tá? Próximo agora. Pode ser que haja alguma mudança, mas ficou estabelecida essa data para essa reunião. Não para apresentar oficialmente o pleito, mas para já deixar claro que os clubes vão realmente, as federações, na verdade, vão realmente representando os clubes ingressar com esse pedido, tá? E aí eu acho importante agora a gente falar de como começou, como era a competição antigamente. Eu acho que isso aí é o que o torcedor quer sempre buscar, né? Por que reconhecer o título, né? Uhum. Então, assim, sem falar um pouco como era antes, a questão das competições, que isso eu deixei para os craques aí dos nomes que eu já citei, né? O Mauro, o Lucas e o Everson, né? Mas me permita, doutor Pois não. Eu tô vendo que você já vai pular aí esse ponto, mas assim, eu acho importante as pessoas terem a noção, pelo menos, básica, de que o futebol na década de 60 e na década de 70, pelo menos o formato de disputa das competições era diferente de como é disputado hoje. Até Sim. pelo avanço da tecnologia, o avanço, as proximidades. Territoriais também, O Brasil é um país continental, onde tudo é muito distante. A logística já é difícil hoje. Isso, a logística hoje é difícil. Naquela época, então, era mais difícil ainda. Então, os campeonatos daquela época que ficavam sob a administração da CBD, a antiga CBF, né? Eles eram regionalizados. E aí, por isso que surgiu essa grande demanda de reconhecimento de títulos nacionais. E aí é o que a gente vai começar a discutir aqui. Doutor Fred, eu lhe interrompi, mas, por favor, pode continuar. As suas considerações que você traz sempre aí uns adendos importantes à nossa fala. Então, o que foi que a CBD fez em 67? Ela lançou um regulamento, tá? Onde dizia o seguinte, bem, para que nós definamos agora o campeão nacional, né? Ele vai partir de uma competição entre 4 representantes. Quem eram os representantes? Campeão do Norte e Nordeste, campeão do Centro-Sul, campeão da Taça de Prata, né? Que é o chamado Roberto Gomes Pedrosa, que era um grande jogador, já foi presidente da Federação Paulista, inclusive, né? E a Taça Brasil. Pronto, esses 4 iriam jogar, tá? A partir de 68, para definir o grande campeão. Ou seja, ela criou uma espécie de um torneio dos campeões, digamos assim. Ela né? tentou organizar, né? Tentou. Não deu certo, mas ela tentou. É porque antes disso não existia a figura do campeão nacional, né? E aí foi organizada o torneio da Libertadores e o que ficou definido é que a Libertadores ela seria disputada pelos campeões nacionais de cada país. Então, a CBD teve que criar um campeão nacional. E eles pensaram, como é que nós vamos criar isso? Aí regionalizaram essas 4 competições e a partir daí teria o campeão nacional para poder disputar essa Libertadores. E como é que era o cruzamento, né? O cruzamento era o seguinte, o campeão da Taça Brasil já avançava direto para a final. Os outros 3, ou seja, campeão do Norte e Nordeste, campeão do Centro-Sul e do Robertão, iam se enfrentar da seguinte maneira. Jogava o do Norte e Nordeste, jogava com o do Centro-Sul, definia aí o vencedor. Esse vencedor jogava com o campeão do Robertão e o vencedor disso disputava com o da Taça Brasil para ser o grande campeão, né, o campeão nacional. Isso em 68, né, o Sport ele foi campeão do Norte e Nordeste, o Grêmio Maringá foi campeão do Centro-Sul, o Santos foi campeão do Robertão e o Botafogo da Taça Brasil. A competição ela não houve conforme o regulamento. Então daí iniciou-se a quebra do próprio regulamento que a CBD havia montado. Isso. Tá? 69 chegou a ser pior, que é onde está nosso título aqui. Por que chegou a ser pior? Porque a Taça Brasil, com o aumento do Robertão, com os estados que estavam sendo aderidos, os convidados, ela praticamente deixou de existir. Prova é tanto que em 69 não houve Taça Brasil.
Então você imagina, dos 4 só passou a ter 3. O Ceará ganhou do Remo, né? Aqueles 3 jogos que nós tivemos, em 69. Fomos campeão do Norte-Nordeste aqui, o troféu, tá? Iríamos disputar com o do Centro-Sul. Pra quê? Pra depois disputar com o do Seguindo aquele Robertão, chaveamento. Isso, que é o seguindo Palmeiras. chaveamento. Foi o Palmeiras. Então, Perfeito. o Centro-Sul foi cancelado pela própria CBD. Por qual motivo? Questões financeiras. Realmente estava dando prejuízo. Logística. Dificuldades. E a CBD resolveu cancelar a competição Centro-Sul. Sendo assim, o Ceará teria que jogar diretamente com o Palmeiras, já que não tinha o da Taça Brasil, e ia disputar a final para saber quem era o grande campeão. Tá? E que não valeria houve. uma vaga na Libertadores. Que valeria. Valeria a vaga na Libertadores. Infelizmente, a gente não teve Libertadores nem 68, nem 69, nem 70, nenhum representante do Brasil. Né? Por conta da desorganização. Aí o que foi que aconteceu, gente? E aí teve a mesma coisa muito similar com o rival em 70, tá? Que também pode pleitear esse título. O que foi que aconteceu em 2010? Em 2010 a CBF chegou e disse, daí, vamos lá. Vou reconhecer alguns campeões brasileiros. Reconheceu o Botafogo como campeão de 68. Aí vem um problema. Reconheceu o Palmeiras como campeão de 69 e reconheceu o Fluminense como de 70. Aí eu disse para Miguel, peraí, eu não tive a oportunidade de jogar a final da competição. Você quebrou o regulamento. Tu considera o meu... É que eu ia disputar com ele, né? O meu adversário que eu ia disputar como campeão, e eu, como é que fica? Sem um jogo, né? Isso, Sem um jogo. Sem um jogo. Então, mais uma vez, o nosso título aqui, ele foi ganho em campo. Não é um título por fax, tá aqui a taça. Nós temos, inclusive, gols. Nós temos até a bola. Nosso dia da cultura sabe, temos até a bola da competição no Ceará. Isso tá lá na sede. Tá lá na sede, curiosidade bacana. Centro Cultural. Depois o Anacleto vai falar um pouco mais aí de grandes ideias que ele teve aqui em relação a esse título. Se Deus quiser, vamos conseguir reconhecê-lo, né? Mas é isso, 2010 houve esse reconhecimento e nós nos sentimos em todo o direito e também pleitear também um título para o Ceará, tá? Mas aí nos juntamos com o rival e com o esporte. As federações realmente acataram a nossa ideia, que viram que realmente é um pleito válido. E assim, a gente resolveu ingressar com esse pedido. O grande questionamento que tem que ser respondido é porque, como eu falei agora há pouco, as competições eram regionalizadas para se definir o campeão brasileiro entre os campeões regionais. Né? E nesse ano de 1969, o Ceará foi o campeão regional, Norte-Nordeste, aquela final emocionante contra o Remo. Acho que quem não conhece, vale a pena ir buscar na internet, assistir alguns documentários. Quem viveu, até hoje fala que foi emocionante. E o Palmeiras foi o campeão da região dele. Então, assim, não houve a final. Não houve campeão. Então, o grande questionamento que tem que ser respondido é por que o Palmeiras foi considerado campeão nacional de 1969 e o Ceará não, se não houve a final. Então, o que as pessoas precisam entender é que o Ceará não está pleiteando um título. O título foi conquistado. Aqui a taça, nós temos, não são nem evidências, nós temos as provas inequívocas da conquista desse título. O que está sendo pleiteado, o Dr. Fred pode me corrigir, é o reconhecimento desse título pela atual administradora do futebol nacional, a entidade que administra o futebol nacional, que é a CBF, de um título que foi conquistado sob a administração da anterior, que era a CBD. Né? Então, o título existiu, é um fato. O Ceará foi campeão. E aí agora a gente quer o reconhecimento do campeão a nível nacional. Né? É porque é um movimento, né, de equidade. Eu acho que entendendo vocês até de justiça, explicando... tá, Alexandre? Eu acho até de justiça. Também. Mas eu digo de equidade porque você teria uma final. E você concede o título para um dos finalistas e não para o outro. Sim. Então você gera um desequilíbrio dentro dessa balança de reconhecimento. Você fala de justiça também porque houve o trabalho dentro de campo. E eu acho que isso se torna muito evidente. E aí você acaba negligenciando uma faixa que é a regionalização que você estava pontuando, né? Porque quando a CBF vai homologar os outros títulos, ela vai homologar os títulos do Robertão, que é a Taça de Prata, né? Isso. E da Taça Brasil. Então ela esquece ou ela não olha para o Norte e Nordeste. Negligencia. Eu acho que é aí, de fato, onde está o ponto do Ceará, né? Já que você ganhou esse título e você fazia parte de uma estrutura. O Ceará, ele não quebrou o regulamento, ele seguiu o regulamento. Perfeito. Ele aqui não teve oportunidade de disputar esse título. E a disputa do Norte-Nordeste tem uma coisa também interessante. Pessoal, não era um campeonato Norte-Nordeste. Existia a competição do Norte, existia a competição do Nordeste, que a gente disputou
com vários times do Nordeste, salvo engano, na época não tinha Piauí e Maranhão, que eles jogavam pelo Norte na época, né? Uhum. E aí nós disputamos o Nordeste, eles fomos campeões, eles disputaram. Até naquele jogo, que não sei se vocês souberam, né? Que houve com o CSA, que o jogo terminou com 21 minutos do primeiro tempo. O Ceará perdia de 2-0, aí houve um pênalti, foi uma confusão generalizada e terminaram o jogo, né? Que era a segunda fase, né? E aí, o campeão do Norte e o campeão do Nordeste se enfrentavam para saber quem era o campeão do Norte e Nordeste. Então não foi só uma competição, não. A gente participou do Nordeste como os campeões, né? Disputamos com o Remo a final, foram 3 jogos. Né? Antigamente tinha um jogo de desempate. Não sei se vocês se recordam disso, né? Futebol antes é engraçado, é interessante. Não acréscimo nem pênalti, não. Nada. Empatou, vamos outro jogo. Era o terceiro jogo, era o terceiro jogo, né? E aí o primeiro jogo foi 2-1 pro Remo, tá? Lá. Aqui nós jogamos, foi 3-2, salvo engano, de virada. Foi virada. Certo? E aí houve o terceiro jogo. Eles fizeram 2-0 e nós foi viramos para 3-2. E houve o terceiro jogo, foi 3-0, o Ceará deslanchou, né? E aí ganhamos essa belíssima taça aqui, tá? Campeão do Norte, do Norte e do Nordeste, né? E agora, quiçá, campeão brasileiro, que é o que nós merecemos realmente pelo reconhecimento que foi feito. E cá pra nós, né? Eu não era nem nascido ainda, né? Não acompanhei. Nem eu, viu? Nenhum desse quarteto. Mas as pessoas que vivenciaram, todas que nós conversamos, e até eu quero aqui fazer um adendozinho, só agradecer aos nossos colaboradores lá no Centro Cultural. Primeiro o Pedro Mapurunga, que foi o diretor que me antecedeu. Nós temos também o Thiago Eloy, que é o nosso coordenador lá do Centro Cultural, e o Gabriel Arcelino, que é o nosso funcionário lá que cuida da cultura do Ceará, taças, troféus, enfim. Todas as pessoas entrevistadas e todas as pessoas que deram depoimento para nós colocarmos no nosso acervo falam que aquele time do Ceará foi o melhor time que o Ceará já teve em todos os tempos. Aquele time tinha simplesmente Gildo. Era o time do nosso principal atacante de todos os tempos, o Gildo, né? Não tem como a gente... Então, assim, e aí é uma opinião pessoal, óbvio que não tem um critério objetivo para isso, mas a gente ia ser campeão nacional. Se enfrentasse o Palmeiras, a gente derrotava eles naquela final. Né? Então, aliás, a gente ia ser não. Nós fomos campeões nacionais. Mas a gente ia derrotar o Palmeiras. Só pra não... Naquela época o futebol era muito forte, né? A gente lembra que, por exemplo, o Santos teve em 68, né? Não houve jogo porque o Santos não tinha calendário. Era o Santos do Pelé. Ele estava fazendo uma excursão pelo mundo. Pelo mundo. Não tinha calendário de jeito nenhum. Teve até a cogitação de Santos jogar 2 jogos no mesmo dia. Eu disse, rapaz, o que é isso? É um absurdo, né? Não dá jogar de manhã, jogar de noite, né? E aí, quando foi em 70, a gente sabe, né? Fora o Santos, o Fluminense, basicamente a seleção nacional de 70, ela veio do Fluminense, né? Pegou algum jogador do Atlético Mineiro, mas do Santos também, obviamente, mas eram times fortíssimos, né? Como o Anacleto falou, não tenho dúvida também que esse jogo existindo, Ceará e Palmeiras, seria um grande clássico e nós iríamos sair, sim, vencedores, tá, desse confronto, né? E aí, infelizmente, não houve e nosso direito está posto com reconhecimento de 2010 e a gente, de fato, vai lutar para isso, porque realmente merecemos esse reconhecimento. Perfeito. Eu queria saber de vocês em que pé está a situação agora, né, do processo para esse reconhecimento. Vocês se reuniram junto com a Federação Pernambucana, junto com a Federação Cearense. Vai ter essa reunião mais ou menos para o dia 19 de fevereiro, como você disse, das federações pernambucana e cearense junto à CBF. E o Ceará agora, quais são os próximos passos que o Ceará está fazendo, até mesmo em juntar súmulas, esses detalhes de documentos? Falta alguma coisa? O que ainda falta para o Ceará ter ainda esse reconhecimento junto à CBF? Nós já temos esse dossiê pronto já há bastante tempo, tá? E como o nosso amigo Anacleto falou, não são indícios, né? Nós temos realmente as provas, nós temos realmente reportagem, jornal, temos a bola, temos o troféu, temos a narração dos gols, tem aqui o áudio, os gols sendo narrados. Nosso dossiê está completo. O que foi que a gente alinhou em termos de jurídico, né? E aí estivemos lá com o Silvio Neves lá, que é o jurídico do esporte. A gente alinhou o quê? Como tem detalhes, tem nuances diferentes em cada ano, né? Tanto o esporte quanto o Ceará quanto o rival tem detalhes aí que não é a mesma coisa, não aconteceu da mesma forma. Nós vamos fazer um pedido único, né? Uma petição única, até. Firmamos até uma chamada Carta de Recife. Para que vocês foram para Recife, não foi para cá. Tá em respeito também ao primeiro, que foi o esporte, né? E que vinha também capitaneando um pouco mais isso, tá? E a gente resolveu, né, ir até lá, que eu acho uma questão de deferência a eles, né? Nós firmamos a Carta Recife, que é uma carta pelos 3 clubes, tá? E aí cada um vai juntar os seus dossiês, né, nessa carta, nesse pedido, pedido de reconhecimento, tá? Que não vai ser levado, mais uma vez, agora, nessa reunião do dia 19, tá?
Nós vamos ter depois uma próxima reunião, que vai envolver também os representantes dos clubes, dos 3 clubes, né? Onde aí sim a gente vai dar efetivamente o devido protocolo desse nosso pedido. Demora um pouco, não é uma coisa da noite para o dia, até porque a CBF tem internamente lá um setor que vai verificar o que tá posto, obviamente, né? Como foi feito com os outros títulos que ela reconheceu, né? E demora em torno, tá, de 7, 8 meses, mais ou menos. Estou tirando aqui como foi o do Atlético Mineiro, que já digo logo, não tem absolutamente nada a ver com o nosso título. 37, né? 37, tá? Do Atlético Mineiro, não tem absolutamente nada a ver. O nosso, a gente pode se embasar com o Robertão. Mas pela demora que foi, mais ou menos, do Atlético, foi em torno de 8 meses, né? Salvo melhor juízo, tá? O nosso a gente pleiteia também, mais ou menos, nesse período aí de 8, 9 meses no máximo. Nem sabe que 9 meses esse menino nasce. Isso começa como? A CBF recebe os documentos e aí tem os historiadores da própria CBF que analisa os dados, tem os advogados, a questão jurídica também entra no meio. Também, esse trâmite interno eles fazem lá, e aí eles vão dar um parecer, tá? Um parecer com ressalva ou sem ressalva, vai para o presidente da entidade, né, o Edinaldo, e ele vai decidir, tá? Se realmente concede, não concede. Entendo que se 2010 o Palmeiras foi, tá? É um direito nosso mais do que posto, né? Entendo que é um direito mais do que posto. Não tem muito, tem que investigar, claro, porque não pode também qualquer clube querer pleitear. Você tem que comprovar, tem que comprovar, e a gente tá fazendo isso. Mais uma vez, 69 é mais firme ainda. 69 só tinham 2 para jogar, né? Porque a Taça Brasil não existiu. Isso. O do Centro-Sul foi cancelado. Então só tínhamos Palmeiras e Ceará, e o Palmeiras foi campeão, declarado pela CBF. E tô me sentindo no mesmo direito. Então, nosso título é muito forte, tá? Não desmerecendo os outros, que também têm os seus direitos, entendo também. Porque senão não estaríamos entrando em conjunto, aí lógico, tá? Que também tem a sua força, mas o nosso tem esse detalhe primordial, que é a questão de só ter o Palmeiras que foi declarado campeão. E é curioso, né? Porque eu estava até depois vendo alguns documentos da época, que vocês também estão utilizando certamente nesse dossiê, e alguns jornais falavam, na época, não hoje, o Ceará será declarado campeão nacional. Isso era dito na época, né? Então, havia até esse entendimento naquele momento. Só que aí não houve, foi a entidade, de fato, executar esse direito. Isso. Mas aquilo havia sido posto. E aí a minha questão, certamente vocês possuem isso está dentro desse dossiê, a minha questão é, o quão importante é fazer esse movimento conjunto? Externar uma força também da nossa região, né? Do Nordeste. Porque nós temos 3 clubes muito tradicionais, cada um com as suas especificidades dentro da competição, mas todos juntos, né, em busca de um mesmo objetivo. Eu acho que a união faz a força, né? Eu acho que a rivalidade existe entre os clubes, né? São um dos maiores clubes do Nordeste, os 3, tá? Mas da mesma forma que o eixo Sudeste fez, né? Se uniram ali, né, para pleitear, eu acho que isso dá uma certa força, dá um certo respaldo, também mostra nessa união. Eu acho importante, nesse momento, a gente estar realmente aí de braços dados com esse intuito, porque os clubes também querem o reconhecimento dos seus títulos, eu acho muito justo, também demais, tá? E é isso, acho que a união faz a força. Então nós pintamos nisso. E não só o fortalecimento dos 3 clubes em si, como você falou, o fortalecimento do futebol regional. A Copa Norte-Nordeste era um dos principais torneios disputados no Brasil naquela época. É curioso que tinha até mais representantes que o Rio-São Paulo, por exemplo. Exatamente. Então, assim, a importância dos 3 clubes estarem juntos nesse pleito é também para reafirmar o fortalecimento do nosso futebol aqui no Nordeste. Né? Alguns eram convidados, né? Na época, por exemplo, do Robertão, o Santa Cruz e o Bahia foram convidados algumas vezes para participar do Robertão, né? E o Ceará nunca foi. Acho que da Taça Brasil, Náutico, Bahia, eu acho que também já... É porque a Taça Brasil era como a Copa do Brasil, eram os campeões regionais, né? Isso. Aí disputavam, era uma Copa do Brasil mesmo, né? Entendeu? E aí, como o Robertão começou a ganhar mais musculatura e mais time, começou a convidar mais, aí foi se esvaindo a Taça Brasil, porque perdeu um pouco o sentido, né? E o Robertão ganhou musculatura, ganhou força. Essa é a realidade. E até falando um pouco mais sobre a Copa do Nordeste, a Taça Norte-Nordeste, melhor dizendo, queria que vocês detalhassem pra gente como era a forma de disputa e os times ali que disputaram. Como você já trouxe, o Ceará primeiro disputou uma Copa Nordeste ali, depois teve essa Taça Nordeste junto ao Remo. Mas queria saber como é que foi a trajetória do Ceará até chegar à final, até para explicar pro torcedor como é que foi a história de um clube, de um time que tinha ali o Gildo no ataque, que chegou e também ficou ali com o título da Taça Norte-Nordeste
de 1969. Como foi a trajetória do Vozão? Eram 2 fases, né? Eu não me recordo. Aí os clubes que participavam, como falei, eram todos do Nordeste, com exceção do Piauí e Maranhão, que disputavam pelo Norte, né? E esses times jogavam, né, as 2 fases, primeira fase, segunda fase. Dali sairia o campeão, que ia disputar uma final com o campeão do Norte. Partida né? única. Uhum. Não, Não. essa partida do Norte com o Nordeste eram aquele negócio, eram 2 partidas. 2 partidas. Se você Dois ganhasse jogos. 2, Sim. Acaba, não Acaba precisava o liquidava, terceiro jogo. liquidava, né? Agora cada um ganhou um. Aí houve Sim, um terceiro sim. jogo, que é o chamado jogo dos empalmes, que o Ceará ganhou 3-0. Salvo engano, gol do Zezinho, Magela, e não sei se foi do Gildo o terceiro gol, mas foi 3-0 essa... Aqui no estádio Presidente Aqui no Vargas. estádio Presidente Vargas, exatamente. Foi essa partida final onde o Ceará sagrou-se campeão. Legal demais. E até mesmo, mais uma vez, o palco, né, cearense, o estádio Presidente Vargas, sendo testemunha de um título tão relevante, tão importante para o futebol cearense. E ainda falando sobre essa história, né, de 2010 até 2023, a CBF fez ali 15 títulos homologados. Teve 15 títulos homologados justamente disso, né? Aquilo que a gente tá falando aqui desde o começo. A história do Palmeiras pleitear também os títulos de campeão brasileiro do Robertão, e isso acaba aqui dando direito do Ceará, né? Como é que tá também a situação do Alvinegro? Você já citou as pessoas que estão trabalhando para poder pegar todos esses dados, né? O Mauro Bastos, as pessoas que estão por trás de todos esses números que o Ceará, dados que o Ceará está trazendo. O Vozão hoje, tá faltando algum detalhe ou é só mesmo essa questão mesmo junto à CBF? Não tem mais nada, a só esperar mesmo o trâmite correr? Não tem, assim, óbvio que assim, o Mauro não está trabalhando diretamente conosco, tá? Sim, sim. Nós estamos aí buscando algumas reportagens que ele vem conseguindo, de grande valia, realmente, tá? Até fiquei de marcar uma reunião com ele, até dele analisar o nosso dossiê também, eu acho importante a visão dele, né? Irei fazer isso, tá? E aí, assim, o que aparece de novo, a gente vai, né, acrescentando, né, no nosso dossiê. Então, assim, quanto mais rico for, melhor. Mas, assim, pelo que eu já vi dos outros dossiês, até do próprio esporte também, né, eu vejo que o nosso dossiê está muito completo mesmo. Muito completo. Legal, isso é tudo um processo que você vem fazendo. E a história de como foi que surgiu o interesse? Primeiro foi o esporte mesmo que viu o interesse ali, viu chamar Fortaleza e Ceará para poder também pleitear isso, ou partiu de lá primeiro, ou vocês entraram com a solicitação? Esses pesquisadores, né, como eu falei já, o Lucas Barcelos e o Everson Vasconcelos, eles deram início lá numa grande pesquisa lá em Pernambuco, né? Apresentaram para o esporte, o Mauro vinha fazendo também um trabalho e aí intensificou mais ainda, né? E aí quando o esporte apresentou, pela proximidade das federações, né? As federações são muito próximas, e até os clubes também, né? Se conversou, tá? Para fazer esse pleito, a coisa foi ganhando um corpo, tá? E aí internamente, como eu já falei, né? Algumas pessoas do próprio Ceará já vinham fazendo trabalho, Zé Barreto Filho, nosso presidente do conselho, fez um trabalho muito bacana também, né? Capitaneou por um tempo esse trabalho aí. O próprio Edgar, né? Que era da época também, né? Do Centro Cultural. Centro Cultural, certo? E aí ficou a coisa ali um pouco que esboçada, feita, mas faltou aquele arranque final. Então, quando assumi o departamento jurídico, que pesa muitas demandas, né? Solicitei aí ao presidente, gostaria de capitanear, se me permitir realmente aí esse trabalho. E desde o ano passado a gente vem intensificando mais, até pelo network que a gente tem com os outros clubes, né? Entrando em contato com um, com o outro, e com a própria federação da gente aqui também. O Mauro comprou a ideia, né? E aí a gente realmente, agora vamos para cima, né? A hora de ir para cima, né? Então muitas pessoas acham, tem que aproveitar o momento do Edinaldo, o Edinaldo está aí, tudo é uma questão política. Gente, não tem nada de política. É bom que se frise, tá? É bom que se diga aqui que nosso título foi ganho, não é título campeão de fax, tá? Não é campeão canetado, pelo contrário, o nosso direito está posto. Se for reconhecido o Palmeiras em 2010, o nosso também tem que ser reconhecido. Se vai ser com o Edinaldo, vai ser com outro presidente. Está tendo até um imbróglio ainda, questão lá da presidência da CBF, tá? E teve questões até judiciais, enfim. A gente espera que ele continue, né? Assim a gente espera. E aí a gente vai pleitear esse título, né? Mais tardar, a gente quer dar entrada desse março. No máximo. Eu acho que é importante também entender, né, que quando você vai fazer um movimento tão grande, né, e é um movimento jurídico, mas também histórico, você também não faz sem estar totalmente preparado, né? Sem ter toda a documentação. Claro. Então eu vejo até alguns torcedores, né, muita gente está comentando, poxa, foi em 2010, por que só agora?
Porque certamente foi feita uma longa pesquisa, né, como Sim. vocês estão detalhando, para juntar esses documentos e aí sim ingressar com o dossiê. Uhum. Porque também se você vai, e aí eu estou falando com 2 advogados aqui, Uhum. se você vai iniciar dentro de uma briga judicial sem estar respaldado dentro da sua documentação, facilmente você não terá êxito. Assim, para ficar bem claro, o Ceará não está pedindo um favor. Tá chegando lá e diz, olha, esse título poderia ser reconhecido. Isso não é uma gentileza. O Ceará tem um direito, claro, tá tudo documentado. Nós temos súmulas, temos reportagens, temos as narrações dos gols, temos a taça, temos a bola. Enfim, não é um pedido, uma gentileza que a CBF enfim, qualquer Uma entidade... politicagem, para dizer, uma vamos aqui ver se dá política, certo, reconheça o não meu existe. também, né? É um Não. direito, é chegar lá e dizer, olha, CBF, esse título aqui é meu. Esse título é meu, então eu quero que seja reconhecido. É como eu falei, título é um fato. O Ceará foi campeão. A gente está em busca do reconhecimento. Então, para a gente não chegar lá até com alguma interrogação ainda a ser respondida, o Dr. Fred fez um trabalho magnífico, com muita cautela, né? Muita calma, documentou tudo, fez um trabalho realmente excepcional para justamente quando chegar lá não ter nenhuma aresta para dar margem para outro entendimento. Então, eu acho que o trabalho está feito, né? Como o Dr. Fred disse, o que vier a gente vai juntando, mas está tudo documentado e agora é aguardar. É isso? É isso. E, assim, acho importante também dizer, né? A ideia, acredito que você teve também, né? De fazer um trabalho, né, cultural, né? Foi uma ideia que você teve aí, vai capitanear com certeza, Sim. da trajetória desse título, Uhum. sabe? Do antes, né? E do depois, quando virar o título nacional. Achei que você comparasse um pouco da sua ideia, em primeira mão, né? Que também, né, pra poder... Tô dando spoiler, não, né? Não, Já dei, né? tranquilo. Opa. Bom demais, a gente agradece. Não, é assim, quando eu assumi aqui agora a pasta da cultura lá no Ceará, Faz pouco tempo, né? faz pouco tempo. Nós tivemos o Pedro Mapurunga como diretor de cultura, que é um historiador, é um cara, um estudioso de fato. Posteriormente a ele, o Edgar, né, o Edgar Carlos, que também é um patrimônio, né, digamos assim, do nosso Ceará Esporte Clube. Um abraço aqui pro Edgar, que é meu amigo. E quando eu assumi a pasta da cultura, eu determinei o que seria prioridade a curto prazo, médio e longo prazo. E aí eu me reuni com o Dr. Fred para assim, a gente entender como é que está essa situação. E eu acho importantíssimo para a história do clube, porque assim, a gente passa, mas o clube fica. E aí as próximas gerações, elas têm que entender de como foi a construção do nosso clube até aquela data que eles estão ali, digamos, usufruindo, curtindo. Então a gente teve a ideia de fazer esse trabalho histórico, de construir um trabalho histórico sobre esse título de 1969, de repente aí com o lançamento de um livro contando a história, a trajetória, né? Um trabalho de exibição de documentos em museus itinerantes que nós estamos pensando em fazer aqui na nossa capital, para realmente subsidiar o nosso torcedor sobre a história do seu próprio clube, que muita gente às vezes não sabe, não entende, e por não saber e por não entender, não dá a devida importância. Então a gente... Pois não. A Vozão TV, inclusive, tem um documentário, Tem né? um documentário muito bom bacana, sobre muito esse completo. título, e aí a gente vai trabalhar isso em várias possibilidades, né? Para o torcedor realmente poder ter o sentimento de pertencimento sobre a história do clube. Porque eu acho que é um título, né, Samuel, que é muito lúdico. Que a gente não está falando só do imaginário, né? Como você já apontou mais de uma vez, e acho que isso é muito importante ser frisado, a taça está aqui, você tem a bola, né? O clube tem a bola. Narração dos gols, tem tudo. Narração dos gols, então eu acho que mais do que justo, né? Para o torcedor entender o que é que o clube dele ganhou. Exato. Tá dentro do hino do Ceará, né? A busca pelas glórias. Então eu acho que faz total sentido. Sim. E aí, certamente vocês irão fazer exposições, e dentro do clube também deve ser criado também um espaço destinado a isso. E acho que de fato esse é o momento para fazer isso. Sim.
a partir do momento em que haja, né, o reconhecimento da CBF, que aí, pelo que tudo indica, até aqui da nossa conversa, estamos no aguardo, né, dessas primeiras conversas. E, Alexandre, é um ponto importante, interessante que você falou, né, de realmente, e o atleta também, pegando o que ele também disse, que a gente está pedindo favor, eu não vou julgar o que a CBF fez em 2010, mas ela fez. Tá? Se ela fez, né, o nosso pleito, ele parte de uma questão de justiça, você falou a palavra equidade, eu até concordo também, tá? Mas acima de tudo a justiça, né? Porque não é um que foi campeão do Nordeste, do Robertão, que teria que disputar conosco, é considerado campeão nacional, e por que a gente não? Tá? Com que critério se adota isso, né? Ou tivesse feito, eu não queria nem uma decisão que a gente chama de erga omnes, não. Que é aquela decisão que com um pé se estende para todos. Eu não queria isso, não. Realmente, eu acho que a gente tem que mostrar, né, que nós fomos realmente campeões e merecemos também o reconhecimento da nossa competição ser um título nacional, ser um título brasileiro. Porque você está desprestigiando o outro time. É importante só frisar aqui também, doutor Fred pode me corrigir, que o Ceará ele não está pleiteando o cancelamento desse título do Palmeiras, que foi reconhecido. Longe disso. Longe disso. É o reconhecimento, é a isonomia entre os torneios. Os dois times foram campeões dos seus torneios e não houve um final. Né? Se tivesse, por exemplo, um campeão da Taça Brasil, eu disse, eu não vou considerar só da Copa da Taça Brasil para o brasileiro, o resto não vou considerar. O nosso tem Taça Brasil teve, em que peça os outros terem tido, o do rival também não teve Taça Brasil, que em 69 já tinha realmente se esvaído, né? Em 68 teve, mas com reconhecimento que houve, né? Os outros também merecem também, entendeu? Então o título do esporte também entendo ser um pleito válido, totalmente válido. E interessante é que de 68, 69 e 70 não tivemos representantes brasileiros na Libertadores, né? Essa Sul-Americana, né? Libertadores, né? Isso, não tivemos realmente por desorganização da própria CBD. Porque o campo... que a gente não conseguiu definir. Exatamente. A definição ia sair do campeonato, do dito campeão dos campeões, né? O campeão nacional ia ser desses confrontos. E não houve nem 68, nem 69, nem 70. E assim, Fred e Anacleto, o embasamento para não ter aqueles jogos é mais questão logística mesmo? Tipo, o time do Ceará para poder enfrentar um Palmeiras, a questão logística atrapalhava naquele período? Especificamente, do Centro-Sul e 69, que era uma disputa que nós deveríamos ter. O que eu vi nos jornais, né, foi prejuízos financeiros, né? Em 68, como a Anacleto frisou realmente, é questões territoriais, geográficas, e o Santos, que não tinha agenda. Sim. O Santos realmente não tinha agenda, estava aí viajando o mundo todo para jogar, né? Em 70 eu não me debrucei muito, tá? Mas entendo ter sido a mesma coisa, ou seja, o campeonato estava se esvaindo ali, né? Sim. Até porque a partir de 71 criou-se o brasileiro. Exatamente, Então, são realmente os primeiros indícios da tentativa de criar um torneio. Né? Sim. Porque você tem em 71 já como nós conhecemos, né? E como estava tudo posto até 2010. Exatamente, é isso. E até pegando o papel também da Federação Cearense de Futebol, qual o papel que hoje a FCF tem também para poder contribuir com o Ceará, Sport, Fortaleza e até com a Federação Pernambucana, essas duas federações, a relevância que as duas têm para poder também estar junto com vocês nesse reconhecimento junto ao Ceará Sporting Clube? Primeiro, como afiliados, ela tem total interesse em ter esse reconhecimento, não para figurar numa posição mais privilegiada. Hoje nós somos a federação primeira do Norte-Nordeste. No ranking da CBF, nossa federação é a primeira do Norte-Nordeste. Obviamente que, mais uma vez, como essa união faz a força, as duas federações têm interesse em reconhecer títulos dos seus afiliados. Tá? Porque esse título engrandece mais as federações também, não só os clubes. Então é a união de todos. Eu acho que todos têm a ganhar. Respeito quem discorde, tá? Respeito quem realmente discorde, mas quando a gente se aprofunda muito, pesquisa, já conhece um pouco do futebol, da história, que realmente eu joguei minha bola a minha vida toda. Então sempre fui adepto ao futebol, sempre gostei de futebol. Você passa a pesquisar, você... Jogador também era? Jogava de quê? Não é de teimoso, não. Dizem, né? Joguei muito tempo. Era o quê? Era zagueiro? Jogava no meu campo, camisa 7. E futebol de salão, eu jogava no antigo beco parado. Você sabia, eu gostava mais de futebol de salão que de campo, cara. Pô, cara, legal. Na infância, muita gente passou isso. Eu jogava os dois, né? Joguei muito tempo mesmo. Mas enfim, a gente fica para outros capítulos. Vamos falar do nosso título que é mais importante, que é mais belo do que o meu futebol, tenho certeza. Eu vou me arriscar a falar que joguei também, aí meus amigos vai ficar registrado lá, vão tirar o sarro comigo. Mas joguei também, joguei no Sub-15 do Ceará, fui treinado pelo Tiquinho, inclusive, pelo Alexandre também à época. Eu, particularmente, tal qual como título, né? Nosso título nacional, eu tenho
tudo comprovado, né? Já você, amigo. Não, você- eu fui atleta federado também, disputei campeonato tem a cearense, carteirinha, né? enfim. Olha aí. Eu queria também, dentro desse gancho que você falou, só destacar a figura do Mauro Carmelo, né? O presidente da Sim, Federação Cearense, fundamental. que é um entusiasta do futebol, é uma pessoa que realmente ele luta pelos clubes filiados aqui à Federação, o nosso rival, o Ceará, Ferroviário, todos os times aí, ele tenta ao máximo ajudar como pode, claro, dentro dos limites de atuação dele, mas que também tá empolgado com a iminência desse reconhecimento desses títulos, né? Não, Tá ajudando bastante também, né? Me acosto a você, né, Cleto, realmente, que sempre que precisamos da federação, o Mauro sempre esteve junto. Inclusive, nós tivemos um probleminha com a comissão de arbitragem à época. Tive até com o João Paulo no Rio, ele foi junto com a gente, começa lá com o Semene lá, que é o presidente da comissão de arbitragem. Então, assim, ele tá sempre próximo e Isso pela junto. série B do ano passado? Da Série A do ano... 2022. Foi. Sim. Não, se o Culpe Série B, aquele gol do Série B, Bissoli, né? foi, Aquele gol Série do B. Guarani, Ah, daquela no questão da Guarani, mão. é. A gente já vinha Que reclamando era um pouco muito da arbitragem. inconclusivo. Isso, a gente foi lá, o Mauro esteve conosco, teve eu, o João Paulo e o Mauro lá na CBF. Então, assim, sempre tá nos Ele é muito nos atende, atencioso, muito sempre nos atencioso. atende. E esse título, claro, para ele também, com certeza, da época, pela idade que tem, deve ter acompanhado, Sim. né? E por mais que torça por rival, isso não é segredo para ninguém, isso não influencia em nada também, Uhum. até porque ele faz muito bem a função dele lá, mas sabe que no interesse em os filiados estarem sempre na melhor posição que puder, tá? Dentro das competições. Interessante isso, né? Porque a gente está vendo duas pessoas que são do papel ali do jurídico do Ceará, mas que também são historiadores, né? Afinal de contas, estão indo Sim. atrás dessa situação. Como é que é dividir o papel, né? Questão jurídica do Ceará, né? Você também que era o antigo diretor jurídico do Isso. Ceará e agora nessa parte cultural, né? E de buscar mesmo junto à história do clube esses detalhes tão interessantes também para o torcedor. Nós estamos trocando, Pois não. nós estamos trocando um pouco a bola agora, né? É. Eu pesquisei muito antes de vir para o jurídico do Ceará, já tinha um pouco de conhecimento de toda essa questão do título, tá? E vim para o jurídico, e agora esse saldo jurídico já está na parte cultural, que vai se aprofundar mais o conhecimento dele também disso aí. Eu na verdade, assim, a minha história mais próxima com o Ceará começou aí mais ou menos em 2012, 2013, e nós juntamos um grupo, eu vou resumir aqui, nós juntamos um grupo de amigos e pensamos em algumas formas de ajudarmos o Ceará com alguma ação, alguma coisa que a gente pudesse, de fato, trazer um benefício para o clube. Fosse juntar, fazer uma rifa para comprar um ar-condicionado, para reformar uma sala, enfim, naquela época, né? E a minha porta de entrada no Ceará foi justamente o Centro Cultural. A época era administrado pela Vera Felício, e um desses meus amigos desse grupo, a mãe conhecia a dona Vera, enfim. E a minha porta de entrada foi por ali. Aí eu adquiri meu título de sócio proprietário, me tornei conselheiro, diretor, e hoje a gente está aí, já são mais de 10 anos aí de história contribuindo com o Ceará Esporte Clube de forma ativa, efetiva, né? Então eu já tenho essa carga cultural, Uhum. né? Já tinha conhecimento das taças e fiquei entusiasmado quando o Dr. Fred realmente abraçou o projeto e colocou aí numa posição que hoje a gente está pleiteando esse reconhecimento. Eu acho fundamental a participação da cultura, né, do nosso diretor, porque a gente está fazendo trabalho técnico, tá? Mas essa parte aí, a Ana Cléia tá levando muito bem e veio dar o reforço. O time estava precisando de um reforço e veio muito a calhar. Eu sei que até vocês já fizeram isso com muito cuidado, né? E a gente também não vai julgar o que foi feito por decisões anteriores da CBF, mas eu acho que é importante a gente tentar explicar por que o título concedido ao Atlético Mineiro não tem nenhuma relação com o pedido do Ceará e também dos outros clubes. Por que eu estou citando o Atlético Mineiro? Né? Porque a gente teve uma outra decisão. Em 2023, o Atlético Mineiro acabou sendo concedido campeão nacional por um interestadual. Os adversários do Atlético Mineiro, dentre eles, havia até a Marinha. Uhum. E eu sei que não tem nenhuma conexão, mas acho que também vocês olham também para essa perspectiva e pensam, a gente está mais embasado do que esse outro torneio. Até então, naquela ocasião, né, aquele título que foi de 1937, nem fazia parte de um regulamento, como era o caso do Ceará, como era o caso da Taça Norte e Nordeste. Então, mesmo que não haja essa conexão, vou pedir para vocês explicarem por que não há, e se de fato você olhar para essa situação e vocês pensam, poxa, a gente tem mais documentos, será possível? Eu vejo assim, Alexandre,
também sem menosprezar o título do Atlético, né? Sem julgar o que a confederação fez, se embasou. Eu não vi o processo deles, né? Estaria até assim responsável aqui de opinar, tá? Mas assim, eu não entendi basicamente o critério que ela usou. Tá? A verdade é essa, como você bem frisou, foi o interestadual, né? Onde participavam até clubes ali que não profissionais, digamos assim, né? Que realmente teve isso aí. Estudei um pouco, me debrucei um pouco, não profundamente. Não entendi o critério, nem vi o dossiê deles, né? Por pleitear. Se a entidade máxima deu, eu entendo que ela tem as razões dela de ser. Agora, né? O nosso, obviamente, é muito mais forte, mas muito mesmo. Mas assim, chega a ser abissal, tá? A distância do que a gente tem realmente Dos pré-requisitos. chega a ser assim oceânica a distância do que a gente tem realmente de critérios, né, para poder nos conceder ao que foi concedido ao Atlético, sem, mais uma vez, se menosprezar nem comparar, porque aí é comparar banana com laranja. É porque o que se busca, na verdade, se busca através de critérios objetivos, jamais subjetivos. Até para não dar um argumento para torcedores rivais ou torcedores de outros times de terem o mesmo argumento que tem em relação a esse título do Atlético. E aí, frisando o que o Dr. Fred falou aqui, sem menosprezar o título. Tá? Mas a narrativa que se constrói é justamente essa. Poxa vida, era um torneio interestadual, teve participação da Marinha. A gente não quer isso. A gente quer o reconhecimento objetivo. Realmente foi o campeão e se reconhece como campeão. Ponto. E até é interessante a gente trazer os dados, né, da Taça Norte-Nordeste. De 1969, o Ceará fez 18 jogos com 11 vitórias, 6 empates e 1 derrota, né? Até mesmo a campanha toda do título, a gente vê que foi um quase time invicta, né? muito consistente, Sim, né? sim. 33 gols marcados e apenas 13 gols sofridos. Um time que na final, como a gente já trouxe aqui, derrotou o Remo naquele jogo em que tinha ali 3-0 pro Alvinegro, que tinha naquele time o Ita, Daniel, Cícero, Laudenir, Carlindo, Gojoba, Magela, Osmar, Gildo, Chicletes e Zezinho, além dali do Didi entrando na vaga do Zezinho no segundo tempo. Zezinho fez um gol nesse jogo, Isso. o Magela também fez. Só tenho dúvida do terceiro, Lucas, se foi do Gildo, que foi 3-0. Eu não tenho, mas eu vou buscar. Gildo, Magela e Zezinho. Pronto, foi o Gildo. Então, foram os Gildo três. No terceiro. Isso, Nos 10 minutos finais ali, né? A Vovopédia é até do Mauro, né? O site Vovopédia, que traz esses detalhes, eu acho que é do próprio Mauro Bastos. Eu não sei se é ele que administra. Não consigo lembrar aqui, mas a Vovopédia é um site que a gente sempre procura também e sempre traz um trabalho muito enriquecedor que a gente tem na internet. Não sei se o Abreu Neto também tem conhecimento da Vovopédia. Não conhecia, não. É um dado até que a gente traz aqui, porque é sempre um dado histórico. Quando a gente tem alguma dúvida, a gente sempre busca por lá também outros dados, também outros sites que a gente encontra na internet. Exatamente, né? E tem até uma curiosidade com relação ao técnico, né? Porque pegando um pouco da campanha do Ceará, se inicia com um treinador, posteriormente esse treinador sai, e aí o preparador físico assume o comando da equipe, só que o time ele era tão entrosado, tão encaixado, que de fato... Era bom, o time era massa. O time conseguiu seguir, né, e prosseguir dentro da campanha, então de fato chama muita atenção. Aqui eu tenho um detalhe, que eu também pesquisei, não estou aqui com 100% de certeza, mas o Ceará jogou o segundo jogo com o Remo, em que venceu por 3-2, ou foi depois da derrota de 2-1, foi o jogo 3-2, esse jogo era uma sexta-feira, e o outro jogo era domingo. Eu acho que foi exatamente isso, ele jogou sexta, ganhou de 3-2, e tinha um jogo domingo, que era a finalista, que a gente ganhou 3-0, e nesse intervalo de tempo, ele fez um amistoso com o Flamengo. Ah, rapaz. Tem esse dado, teve esse Pô, vocês podem depois dar uma pesada, mas foi isso mesmo, dia 19 de dezembro de 69, ele joga contra o Remo e vence por 3-2. E aí, o outro jogo da grande final foi 21. Foi dia 21. Pronto. E no dia 20, ele jogou com o Flamengo um amistoso. Né? Hoje em dia tem todo um cuidado físico, né? 66 horas tem que ser. Os caras aqui não queriam saber de samba, né? Doido na força, na coragem, na garra. Quiseram pôr o Santos pra jogar 2 jogos num dia. Pois é. Exato. Que é pra jogar nesse intervalo descansando ainda, né? Não, já tava na tranquilidade aqui. Interessantíssimo, porque enriquece também. A gente vai começar, se de fato for reconhecido, e a gente tá torcendo para que isso aconteça, vai enriquecer ainda mais a história desses jogadores, né? Do elenco alvinegro, né? E aí tem todo um papel que a questão cultural do Ceará e também a comunicação vai fazer. Inclusive, até elogiar os trabalhos que a Vozão TV faz também de documentários,
de entrevistas, de resgatar memórias de jogadores que já atuaram com a camisa do Vozão, e isso é importante até mesmo para a gente, alimenta até nós mesmo aqui da imprensa e o torcedor também que acompanha a gente de alguma forma, e isso é fundamental também para a roda girar nesse sentido, né? De um Ceará que formado de glórias e que também está construindo um futuro aí nesse embasamento histórico que vocês também estão fazendo aqui com a Taça Norte-Nordeste de 69, em busca desse reconhecimento que de fato e de direito também pertence ao Alvinegro de Porangabuçu. E assim a gente vai encerrando mais um Cearacast, né? A gente teve um período muito bacana aqui. A gente primeiro agradecer ao Alexandre Mota por ter participado, aceito o convite de bater um papo aqui sobre esse momento tão legal também da história do Vozão. O agradecimento é meu, né, a ti pelo convite, também aos nossos convidados. Eu acho que a gente conseguiu explicar bem, destrinchar para o torcedor e explicar que dentro do clube está se trabalhando para isso acontecer. Esse trabalho ele já tem até prazos, tem datas, tem situações já avançadas. E a gente, de fato, vai ficar aguardando, né? Esperando também que o clube depois se manifeste, explique o que está acontecendo, em qual pé está, porque, de fato, a gente está diante de, talvez, o maior título, né, da história do Ceará Sporting Clube. E estendendo aqui os agradecimentos, o Anacleto Figueiredo, que hoje é diretor de Cultura do Ceará, também muito obrigado pela participação no Cearacast. Eu que agradeço o convite, né? É uma oportunidade que a gente tem de mostrar para o torcedor que o clube tem uma história linda, maravilhosa. Nós temos um centro cultural repleto de curiosidades, um acervo brilhante lá. O torcedor que quiser e tiver interesse de fazer uma visita pode entrar em contato conosco, que certamente será muito bem recebido. E vá conhecer um pouco mais sobre a história do clube. Essa taça, especificamente, ela está sendo exibida na loja que nós temos lá em Carlos de Alencar Pinto. Então, o torcedor que quiser ver a taça pode ir lá bater uma foto. Obviamente que ela vai estar ali protegida, né? Mas, torcedor alvinegro, você é muito bem-vindo lá no nosso clube. Conheça a nossa história, conheça a sua história e valorize cada título e cada vitória do nosso Vozão, que eu tenho certeza que isso é engrandecedor para o nosso clube. Muito obrigado, Anacleto. Também estendo os agradecimentos ao Dr. Fred Bandeira, aqui, diretor jurídico do Alvinegro, que também esteve presente no nosso Cearacast. Lucas, obrigado também pelo convite, pela participação. Tá sempre bom vir trazer para nossa nação, né, para nossa massa, né, o que realmente o clube tem feito de trabalho. É bom que a gente possa estar falando, que serem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, mas somos soldados, sou de trincheira, sou da luta, não gosto muito de estar aparecendo, realmente estou ali no dia a dia. Você sabe que vocês me ligam sempre, eu atendo com muita, mas não sou muito de aparecer. Agora é interessante a gente vir às vezes para poder trazer, né, para nossa nação, para nossa massa, o que realmente está acontecendo. Gostaria também de parabenizar pelo programa, tá? Maravilhoso, de grande audiência. Obrigado. Tá certo? Que continue assim, que tenho certeza que só vai decolar foguete aí. Se Deus quiser, muito obrigado. E também agradecer por ter trazido aqui a taça. Mas não poderia ser que diferente. abrilhantou ainda mais, né, aqui o nosso estúdio. Honra, né? Satisfação imensa, né? Você que tá ouvindo aí o podcast, dá lá uma entradazinha no YouTube, vê lá as imagens, porque tá belíssima aqui na nossa mesa. E aí, vou agradecer mais uma vez a comunicação do Ceará Sporting Clube, na pessoa do Israel Simonton, né, o grande assessor, e também do nosso grande companheiro aqui, Abreu Neto, que veio hoje aqui prestigiar a gente, e também a toda a equipe, né? O Francisco Vitor, o Matheus Pereira, como um todo, muito obrigado a todos. E assim a gente vai encerrando mais um Cearacast. Muito obrigado pela sua audiência, você que acompanhou na TV Diário, toda quinta-feira, às 8h30 da noite. Se pegou da metade, vai lá no YouTube do Jogada, acompanha o episódio inteiro, tem todos os detalhes. E se você está dentro do carro, quer apenas ouvir o áudio, tem no tocador de áudio da sua preferência, torcedor. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.